Talvez você já tenha percebido isso, ou talvez você ainda não esteja consciente do que eu vou te dizer agora. Mas a verdade é que boa parte das pessoas sabotam o relacionamento, mesmo sem perceberem isso. São críticas excessivas, é a falta de vulnerabilidade real, é o medo excessivo de perder a outra pessoa, é a necessidade de controlar, são as mentiras contadas. Tudo isso vai destruindo o relacionamento. Então hoje, nesse vídeo, eu quero te ajudar a ter mais clareza a respeito de 5 coisas que você pode estar fazendo e que irão destruir o seu relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro sinal de que você pode estar sabotando o seu relacionamento são as críticas excessivas. Ficar sempre apontando aquilo que o outro fez que te desagradou e se esquecer de também mostrar para outra pessoa aquilo que ela fez e que foi bom. Tem pessoas que focam excessivamente no erro do outro e esquecem de reconhecer aquilo que a outra pessoa já faz de bom. E focam toda a atenção naquilo que precisa ser solucionado, naquilo que foi desagradável para elas. Só que muitas vezes, muito mais importante do que você pontuar erros, é você reconhecer aquilo que o outro fez de bom e incentivá-lo a continuar fazendo. E você faz esse incentivo muitas vezes reconhecendo e agradecendo a dedicação e o esforço daquela pessoa. Tem pessoas que têm medo de elogiar o outro, de reconhecer aquilo que o outro fez de bom, porque acreditam que reconhecendo aquilo que o outro fez de bom, o outro vai ignorar totalmente os aspectos que precisam ser trabalhados. Mas isso é uma grande ilusão. Pelo contrário, quando você reconhece aquilo que a outra pessoa faz de bom, ela também se sente mais incentivada a trabalhar naqueles aspectos que você pode considerar como desagradáveis ou que estão prejudicando o relacionamento. Parar de criticar o outro excessivamente nem de longe quer dizer ignorar as suas necessidades ou passar por cima daquilo que é inegociável para você, ou deixar de dizer para o outro aquilo que é importante para você, aquilo que você está percebendo que está prejudicando o relacionamento. Mas é estar atento ou atenta a perceber o que de fato realmente nesse momento eu preciso comunicar para essa pessoa. Porque tem pessoas que vão criticar tudo, da coisa mais simples, da coisa mais banal, que nem tem essa importância toda, até a coisa que realmente, de fato, faz diferença para ela. Não é possível se ter um relacionamento saudável enquanto você critica excessivamente a outra pessoa, enquanto a outra pessoa também não tem espaço para se expressar. Se você tenta controlar excessivamente o comportamento da outra pessoa, se você tenta fazer com o relacionamento aquilo que você considera como certo, você deixa de levar em consideração também aquilo que é importante para outra pessoa. E quando a gente está num relacionamento, a opinião das duas pessoas tem importância e não apenas mais a opinião de uma única pessoa. E é interessante observar que quando a pessoa é muito crítica, pode ser que ela nem se dê conta o quanto ela está sendo rígida, o quanto ela está sendo crítica com a outra pessoa. Então, muitas vezes vai ser necessário a outra pessoa começar a expressar em quais momentos ela está percebendo que a outra está sendo muito crítica, que a outra, de uma certa forma, está exagerando. Por isso é importante a comunicação e que o outro também consiga se expressar dentro do relacionamento. E que a pessoa que é excessivamente crítica comece a se observar mais e comece a se questionar também. Se fosse o contrário, como é que eu iria me sentir? Será que todos esses apontamentos que eu estou fazendo são realmente necessários ou eu estou exagerando? O que é que eu consigo relevar aqui e o que de fato é realmente importante para mim e eu preciso comunicar ao outro? Mas comunicar ao outro de uma maneira vulnerável. Comunicar ao outro utilizando a comunicação não violenta. Porque a forma que a gente expressa a nossa necessidade para o outro também é extremamente importante. A nossa necessidade, de fato, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância. Mas se a gente não sabe expressar isso de uma maneira adequada, isso vai trazer conflitos. Tem pessoas que vão expressar as suas necessidades se colocando em um papel de vítima.
Tem pessoas que vão expressar suas necessidades se colocando no papel de uma pessoa mais controladora. Tem pessoas que vão buscar fazer chantagens emocionais. E muitas vezes isso são máscaras de comportamento. A pessoa nem está consciente de que está fazendo isso. E por isso que num processo também de estar num relacionamento, o autoconhecimento é extremamente importante. Porque sem autoconhecimento você vai repetindo padrões que são destrutivos. E padrões esses também que fazem você se conectar com pessoas das quais também só vão reforçar os seus traumas. Então, se você busca estar em um relacionamento, mas você não quer nem saber de autoconhecimento, você não quer saber de se trabalhar para o bem do relacionamento, você não quer olhar para a sua parcela de responsabilidade, o mais provável é que você continue a repetir padrões e que você saia pulando de relacionamento em relacionamento. E muitas vezes se conectando com o mesmo tipo de pessoa, porque você não parou para se observar, não parou para perceber aquilo que você também precisava se trabalhar. Muitas vezes ficou com um olhar apenas na outra pessoa, apenas naquilo que o outro precisa fazer. O outro precisa melhorar nisso, precisa se trabalhar nisso, tudo bem, mas e você? No que você precisa se trabalhar? O que você precisa fazer? Porque a parte do outro você não tem como fazer, você tem como fazer a sua parte. E ajustando a sua parte, muitas vezes você consegue alterar a dinâmica do relacionamento. E a outra pessoa se inspira por você e também se transforma. Mas ficar apenas olhando para o que o outro precisa fazer, muitas vezes não vai te ajudar. Volto a dizer, é importante você comunicar suas necessidades, sim, mas também é extremamente importante você olhar para a sua parcela de responsabilidade. Porque olhando para a sua parcela de responsabilidade, a transformação acontece. Ainda dentro dessa questão de críticas excessivas, tem pessoas que têm uma tendência a julgar o comportamento do outro como um comportamento inadequado, quase como se quisesse controlar a outra pessoa e impedir essa pessoa de expressar quem ela é de verdade. E muitas vezes nessa tentativa de tentar controlar o outro, porque muitas vezes se tem uma visão do que é certo, do que deveria estar acontecendo, o relacionamento ele se torna um relacionamento disfuncional. Você entra muitas vezes numa postura de mãe ou de pai dessa pessoa. Porque quem é que educa? É a mãe e o pai. São as pessoas responsáveis pelaquela criança. Mas se você decide se relacionar com alguém e você tem comportamentos de uma mãe ou de um pai, você torna a dinâmica disfuncional. E aí você não entende porque às vezes várias questões dentro do relacionamento não estão fluindo. Não estão fluindo muitas vezes porque você se colocou em um papel e a pessoa automaticamente também se colocou em outro papel. E quando eu falo aqui da necessidade de controlar o outro, de controlar determinados comportamentos do outro, eu não estou me referindo aqui a comportamentos do outro que são desrespeitosos com relação a você e com relação ao relacionamento que vocês têm. É importante a gente saber diferenciar para que a gente não se confunda. Tem comportamentos que de fato o outro pode ter e que podem ser comportamentos desrespeitosos. E é importante que você comunique isso. É importante que você expresse isso para outra pessoa. Sempre lembrando da comunicação vulnerável ou da comunicação não violenta. Começa a observar se você tem esse padrão de criticar excessivamente o outro. E pede também a ajuda da outra pessoa para ela pontuar os momentos nos quais ela se sente criticada por você. E vai começando a perceber também, mediante aquilo que aquela pessoa está te dizendo, como você se sentiria se a pessoa te tratasse daquela forma. Às vezes, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento é um padrão familiar, que já pode estar vindo se repetindo há muitas gerações. Por exemplo, o seu pai ou a sua mãe eram rígidos demais com você, e você aprendeu a se comportar desse mesmo modo. E essa é apenas uma das possibilidades que podem ter influenciado no seu comportamento de hoje. Mas o mais importante é, tenha em mente que nem sempre vai ser fácil conseguir perceber os seus padrões de comportamento. Pode doer olhar para determinadas questões, mas olhar para isso vai te libertar e vai te permitir viver um relacionamento saudável. Um relacionamento que não é livre de conflitos, mas que os conflitos não são a base desse relacionamento.
Um relacionamento onde vocês conseguem com mais facilidade resolver os desafios que se apresentam, onde vocês conseguem ter mais empatia um com o outro, compreender as diferenças, onde vocês conseguem crescer juntos, onde de fato você tem uma pessoa ao seu lado com a qual você pode contar. O segundo sinal de que você pode estar sabotando o seu relacionamento é não se abrir emocionalmente. Quer ver exemplos bem comuns disso que acontecem no dia a dia? Dizer não foi nada ou está tudo bem quando algo de fato está te incomodando. Outra coisa também é não expor para o outro as próprias necessidades ou aquilo que está incomodando. Tem pessoas que têm essa dificuldade de expressar para o outro aquilo que está incomodando. Às vezes é por um medo de perder a outra pessoa, às vezes por uma necessidade muito grande de agradar, então a pessoa sempre acaba se anulando. Às vezes a pessoa tem um medo muito grande do abandono ou da rejeição. Então tem pessoas que vão passando por cima dos próprios limites para ir agradando o outro. E enquanto vai passando por cima dos próprios limites, vai se machucando com essa situação. Então, se você tem hoje essa dificuldade de se abrir emocionalmente, seja porque você já traz isso desde a sua infância, ou seja porque você passou por determinados relacionamentos que você acabou tendo que pisar em ovos, que você não se sentia confortável para expressar, porque sempre que você se expressava, a outra pessoa vinha com uma crítica, ou a outra pessoa, de alguma forma, tentava diminuir aquilo que você estava sentindo. Comece a trabalhar isso, porque é extremamente importante expressar para o outro as suas necessidades emocionais. Se você não consegue se abrir emocionalmente, como você quer viver um relacionamento saudável? Você vai estar sabotando esse relacionamento. E muitas vezes pode ser desafiador conseguir se expressar para o outro, dizer aquilo que sente, dizer aquilo que está incomodando. Mas talvez falar seja difícil. Mas será que para você, por exemplo, você conseguiria escrever e ler para outra pessoa? Porque o importante é que você comece a desenvolver isso. Você não já tem que chegar e falar para outra pessoa, dizer, olha, X, Y e Z está me incomodando, se você não consegue falar. Porque tem pessoas que travam, na hora de falar elas não conseguem colocar para fora. Mas se você não consegue falar hoje, será que pelo menos você dá conta de escrever? Se sim, então escreve e mostra para essa pessoa. Talvez você, por exemplo, consiga escrever, mas não consiga ler para outra pessoa. Mas escreve e mostra para essa outra pessoa. É muito provável que a pessoa vá te acolher nesse tipo de situação. E mesmo se a pessoa tiver um comportamento que não for tão legal, que te deixar desconfortável naquele momento, você pode experimentar falar isso para outra pessoa em um outro momento também. Ou se por um acaso no momento você sentir que consegue falar, você expressar isso. Fulano, eu não estou me sentindo confortável com essa forma como você está reagindo. Já foi bem desafiador para mim conseguir expressar isso. Gostaria que você tivesse um pouco mais de empatia comigo nesse momento. Um pouco mais de respeito. E também vai observando, porque se a pessoa tiver um padrão de desrespeito com você, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser olhado. Porque existem casos de pessoas que têm essa dificuldade de se abrir mais emocionalmente e às vezes acabam se relacionando com uma pessoa que é mais agressiva, com uma pessoa que não tem tanta empatia. Então é importante observar isso também, porque relacionamento é para ser um ambiente de paz, um ambiente onde você se sinta livre para expressar quem você é de fato. Um ambiente onde você consiga dizer quais são as suas necessidades. Porque as suas necessidades, assim como as necessidades da outra pessoa, precisam ser atendidas também. Terceiro sinal de que você está sabotando o seu relacionamento. Você evita ter conversas difíceis. Um relacionamento saudável não tem como existir sem a habilidade de se ter conversas difíceis. Algumas pessoas evitam ter conversas difíceis porque têm medo de perder o outro, ou porque querem evitar conflitos. E não é todos os casos, mas muitas pessoas que querem evitar conflitos, muitas vezes elas já vivenciaram muitos conflitos ainda na infância, entre os pais, entre as pessoas que eram responsáveis por ela. Então, às vezes, só de pensar na possibilidade de um conflito, de uma briga, de uma discussão, a pessoa já se fecha diante daquilo.
para não ter que reviver aquela mesma dor que ela já viveu na infância. Mas a verdade é que isso vai empurrando o relacionamento para um abismo. É preciso aprender, é preciso compreender que o desconforto também vai fazer parte do relacionamento em alguns momentos. Conversas difíceis fortalecem um casal. E conversas difíceis também nos mostram se aquela pessoa de fato ela é compatível com a gente. Se a gente passa por uma conversa difícil e permanecemos ao lado daquela pessoa, a gente se fortalece. A gente cresce junto com a pessoa. Porque para pensar comigo de uma forma geral, incluindo relacionamentos de amizade. É muito bom estar com alguém quando tudo está muito bom, quando estão vivenciando os melhores momentos. Mas, e na hora dos desafios? E na hora que você está enfrentando uma situação que para você é muito desconfortável, que é desafiadora? E quando a outra pessoa está enfrentando essa situação? Às vezes é a perda de um emprego, às vezes é uma doença, a perda de um ente querido, às vezes é alguma outra questão. E nesses momentos, como vocês lidam com isso? Vocês permanecem juntos e ajudam um ao outro? Ou você ou a outra pessoa querem pular fora do barco? Você é do tipo de pessoa que senta, conversa e busca resolver? Ou você é do tipo de pessoa que simplesmente diz: eu não consigo lidar com isso, é melhor ir embora? E calma, se você é do tipo de pessoa que tem essa tendência de fugir, de não querer resolver a situação, isso provavelmente é uma forma que você encontrou para se adaptar às situações desafiadoras que você já vivenciou. Mas é necessário olhar para isso, porque de fato não tem como viver um relacionamento, muito menos um relacionamento saudável, se sempre se tenta fugir das situações, se sempre se tenta evitar conflitos a todo custo, se sempre acha que não vai dar conta de lidar com aquilo dali, que é melhor ir embora logo. Então, não evite ter conversas difíceis, porque essas conversas difíceis vão te aproximar ainda mais das pessoas que devem permanecer na sua vida e vão naturalmente te afastando das pessoas que não devem estar na sua vida. Isso serve para tudo, para qualquer tipo de relacionamento. Quarto sinal de que você pode estar sabotando o seu relacionamento: fazer jogos emocionais. Por exemplo, fazer ciúmes para medir o amor do outro, fazer tratamento de silêncio para fazer o outro se sentir culpado, ou para ver se a outra pessoa vai tomar a atitude de vir pedir desculpas, de sentar para conversar, ameaçar terminar um relacionamento quando surge um conflito. Ao invés de se buscar resolver, se diz: então é melhor a gente terminar. Você tem razão mesmo. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. Tentar manipular a outra pessoa para que ela concorde com aquilo que você está dizendo. Os jogos emocionais talvez sejam um dos caminhos mais curtos para tornar o relacionamento disfuncional, para muitas vezes mexer com a insegurança do outro. Então tenha muito cuidado se você faz isso e comece a perceber esses padrões, caso você tenha isso. Porque às vezes a gente consegue perceber isso de uma forma sutil, e isso já é muito bom. Tem pessoas que nem reconhecem que estão fazendo jogos emocionais. Então vai precisar um pouco mais de autoconhecimento, porque é muito comum que as pessoas façam isso muitas vezes sem nem se dar conta e sem nem ter a intenção real de machucar a outra pessoa, de ferir a outra pessoa. Acredite, boa parte das pessoas está totalmente perdida dentro dos relacionamentos e não estão totalmente conscientes do peso que determinados comportamentos, do peso que determinadas atitudes têm. Muitos desses comportamentos, criticar excessivamente, julgar o outro, fazer jogos emocionais, ter medo de se abrir emocionalmente para o outro, foi a forma muitas vezes que a pessoa precisou se adaptar para viver no meio do qual ela veio, ou para se adaptar a relacionamentos anteriores. Mas isso de forma alguma quer dizer que as pessoas não devem buscar se trabalhar e se tornarem cada vez melhor, não só para si, mas também para o relacionamento. 5 sinais de que você pode estar sabotando o seu relacionamento. Você culpa o outro por tudo. Pode não ser muito agradável o que eu vou te dizer agora, mas até o pior relacionamento que você pode ter vivido, você teve a sua parcela de responsabilidade. Tem pessoas, como já foi o meu caso, que vivenciaram relacionamentos tóxicos.
Só que o que muitas vezes esse relacionamento tóxico mostra pra gente? Que a gente não se valoriza, que a gente não se respeita, que a gente não impõe os nossos limites, que a gente se submete à vontade do outro por medo de perder o outro. Mesmo que isso esteja nos machucando. E esses relacionamentos tóxicos muitas vezes vêm para trazer luz para a nossa vida. Para que a gente olhe todas essas feridas, todas essas questões que a gente tem e muitas vezes a gente não enxerga. Porque quando o outro vem, isso fica muito evidente. Tem pessoas que não se sentem respeitadas dentro dos relacionamentos. Mas a verdade é que muitas vezes elas não estão se respeitando. Por quê? Porque estão passando por cima dos próprios limites. Porque estão abrindo mão dos valores que têm. Isso, volto a dizer, por questões internas, por feridas emocionais. Porque aquela foi a forma que a pessoa encontrou para se adaptar e conseguir viver em determinados ambientes. Só que o fato é, não adianta a gente esperar do outro se a gente não estiver fazendo pela gente. Se a gente já não estiver se entregando. Se a gente quer ser respeitado pelo outro, em primeiro lugar a gente precisa estar se respeitando. A gente não pode abrir mão daquilo que é importante pra gente. A gente tem que estar se respeitando. A gente não pode permitir que as pessoas passem por cima dos nossos limites. Que as pessoas nos tratem de uma forma desrespeitosa. A gente se respeita e exige o respeito do outro. E assim, de fato, somos verdadeiramente respeitados. Mas, se a gente só quiser o respeito de fora das outras pessoas, mas a gente não estiver fazendo pela gente, é muito mais desafiador. Por quê? Porque muitas vezes o externo ele é apenas um reflexo do que tem dentro da gente. Então, se eu não me respeito, se eu não me cuido, a outra pessoa também não vai me respeitar, não vai cuidar de mim. Isso de forma geral, porque o mundo externo, de alguma forma, sempre vai trazer para a nossa vida pessoas para serem espelhos, para nos mostrarem aquilo do qual a gente precisa trabalhar. Assuma a sua parcela de responsabilidade e se questione. Como eu estou contribuindo para que o relacionamento seja dessa forma? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer para contribuir para essa situação? Tenha clareza que o outro vai precisar se adaptar e ser flexível em vários aspectos. Mas você também precisará fazer o mesmo. Onde será que às vezes você pode estar sendo muito rígido ou rígida com a pessoa, mas que você sabe que você poderia estar sendo mais gentil? Se quiser a minha ajuda como um terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!